Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Ao longo de várias quartas-feiras, nós estamos discutindo os estudos da mediunidade. Como eu tenho dito, nós estamos estudando a mediunidade como ciência e a ligação dela com a mediunidade nos momentos em que nós começamos a entrar em contato com a espiritualidade superior. Hoje nós vamos tratar do assunto da telemediunidade, para encerrar. Falar um pouco sobre o ambiente da sessão, como é que elas devem se ocorrer. As transmissões e as recepções entre os médiuns, nós já explicamos tudo isso antes, como a mesa deve ser, como o ambiente deve ser. Entre o médium e o não médium, o médium não médium, para dar um equilíbrio. Explicamos isso em termos de eletricidade, comunicação, porque é como ondas. E a necessidade de elevação dos nossos pensamentos. Isso tudo nós já estudamos bastante e, na realidade, eu gostaria hoje de ir um pouco mais além. Porque eu gostaria de terminar a parte que se refere à parte de eletricidade. E, para terminar a parte da eletricidade, nós precisamos elevar primeiro o nosso pensamento a Deus. E estamos completando 170 anos de nosso irmão Bezerra de Menezes, e eu gostaria de fazer aqui um apelo a ele e a cada um de nós, e fazer uma prece que ele fez há algum tempo, Dr. Bezerra de Menezes. Ele diz assim: Senhor, auxilia-nos a reconhecer que os obstáculos nascem habitualmente de nós mesmos. E abraçando os deveres do autoaperfeiçoamento, diante de teus ensinos, ampara-nos, Senhor, o propósito de educar-nos, para que te possamos corresponder à bondade e à misericórdia infinita. Induze-nos, Senhor, a encontrar nos irmãos de experiência do dia a dia a oportunidade de trabalhar em teu nome. Assim, nós poderemos prosseguir com os nossos estudos de hoje. Já tínhamos falado das válvulas retificadoras, que são não médios que ficam juntos com os médios. As válvulas normalmente são compostas de filamentos. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa interessante, a nossa glândula pineal. Falamos na vez passada sobre a telemediunidade, porque na reunião espírita, na reunião mediúnica, há pessoas que atuam com válvulas retificadoras, quase agentes catalíticos, que permitem ao aparelho sensitivo, que é o médium, que nós chamamos aparelho, a recepção das mensagens que se dá mente a mente com a entidade que se aproxima de cada um de nós. Essa tarefa quase sempre afeta seres desencarnados. E nós até explicamos e discutimos antes que muita gente dizia que não conseguia fazer nada, sentir nada, que estava querendo deixar o trabalho. Eu disse, não faça isso, vocês têm uma importância extraordinária, são os catalisadores. Mas essa telemediunidade se dá sob a égide dos espíritos superiores que vêm à casa. E eu citei que há uma preparação anterior. Nós temos enormes espíritos que vêm trabalhar conosco, que se preparam, que chegam antes e que nos induzem, nos inspiram e às vezes até, com a graça de Deus, fala através de nós.
Nós somos meros intermediários, sabemos disso. Por isso que nós falamos um pouco sobre o ambiente da sessão, que a preferência pelo exercício da mediunidade deve ser nas horas noturnas, vocês se recordam, para que hajam poucas interferências externas, já que a mediunidade funciona à semelhança de um rádio. E temos exemplos das ondas de pensamento ser semelhante às ondas artesianas do rádio. Por isso as interferências, e nós não podemos permitir na reunião mediúnica que haja essas interferências. Tudo é onda, e vibrando intensamente os íons élantros produzidos pelas radiações solares interferem profundamente nas nossas reuniões. Então, para o bom funcionamento da reunião mediúnica, é indispensável um ambiente positivo, de pensamentos elevados. A atmosfera deve ser sempre facilitada para as comunicações, com campo eletromagnético uniforme. Por isso que eu dei o exemplo que muitas vezes o dirigente da reunião mediúnica suspende a reunião e faz uma prece para haver um equilíbrio mais geral. Essas preces, cada um dos médiuns, cada um de nós deve estar em prece permanente, não só falando com os seus, mas falando para todos e dando recepção para que aqueles sofredores venham até nós buscando ajuda. Como eu disse numa das palestras anteriores, faziam fila aqui de um lado e do outro, tinha quem tomava conta dos da direita e dos da esquerda. Uns vinham para ouvir a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Evangelho. Outros venham porque não sabiam do seu estágio, revoltados. Cheguei até a dar o exemplo daquele rapaz que foi alvejado, foi espetado por uma faca, e estava ele chegando ofegante na reunião, e o médium fica ofegante. Você se recorda que eu falei. O que acontece na realidade é que nos ambientes carregados negativamente, com pensamento de egoísmo, de discussões, futilidades, raivas e personalismo, só permitem reuniões fracas, improdutivas e até perturbadas. Delas saindo, os participantes em estado pior do que entram, mais enfraquecidos. A ciumeira é muito grande, as vaidades. Uma vez eu estava na Federação Espírita, na seccional do antigo estado do Rio de Janeiro, e uma pessoa estava se sentindo menor porque ela colocava água nos copinhos. Gente, não é o trabalho dela. Ela precisa botar água. Eu mesmo já fui lá e coloquei os copinhos para que a água fosse magnetizada, e naquele dia, eu, além de coordenar a reunião, eu ia ser o palestrante, que são muitos anos de trabalho na Seara. Mas não é menos importante colocar água num copinho, não é menos importante você dar um passe durante uma reunião mediúnica para aliviar, para transferir fluidicamente elétrons positivos para o médium que está ali recebendo um espírito sofredor. E eu até falei para vocês que eu preferia trabalhar mais os espíritos sofredores do que as pessoas sofredoras, porque as pessoas são sofredoras aqui por problemas materiais, e eles são sofredores por problemas espirituais. Porque, como eu disse e repito, nós somos apenas a veste de um espírito. Não é o espírito que nós temos. Eles é que nos têm e nos usam. Nós somos intermediários. Nós somos corpos em experiência espiritual. É ao contrário do que se pensa. Chama fulano chega. Não, não é assim. O sino toca como Chico Xavier. Quantas vezes disse? De lá para cá. Eles podem não vir, eles podem estar trabalhando, podem estar em tratamento, podem estar deitados no hospital, podem estar numa maca, podem estar recebendo tratamentos fluídicos lá onde eles estão, porque saem daqui com doenças que têm que ser curadas no corpo espiritual lá, que o corpo espiritual, o nosso perispírito, é quem molda o nosso corpo físico.
Quem sai daqui com a doença física vai direto para um hospital, numa colônia, para tratamento daquela doença que o corpo físico foi assolado, que muitas vezes foi pedida por ela mesma antes de voltar. Como é que é o comportamento de uma válvula? A válvula, ela tem um filamento. Esse filamento de metal próprio ligado a uma corrente elétrica que o esquenta até ficar em brasa. Estado em que o fio expele em si milhões de elétrons que têm o caminho facilitado por causa do vácuo através da válvula. Da união da placa de metal, que recebe o jato de ar, e os caminhos que dentro do fio não mais permite que eles voltem ao filamento, assim procedendo, transforma a corrente alternada em corrente direta ou contínua. Aí nós explicamos que a corrente contínua era aquela corrente em que o médium recebe diretamente a comunicação sem interferência nenhuma. E alternada é quando ele recebe alternadamente. Daí a importância do não médium, para promover esse equilíbrio como uma válvula mais complexa entre o filamento e a placa existente, uma grade. Aí vem o corpo pineal. Olha que coisa interessante. Com esses elementos básicos que nós estudamos até agora, estudamos muito, é obter uma retificação da corrente e sua ampliação. O corpo pineal, na nossa caixa craniana, aqui em cima, exatamente no centro da nossa cabeça, que nós, quando crianças, chamamos a moleira. Cuidado com a moleira da criança é frágil. É onde fica exatamente a glândula pineal. A discussão de Jung com Freud foi exatamente porque Freud dizia que aos 16 anos, 15 anos, essa glândula pineal, ela ficava estabilizada, ela congelava, ela não tinha mais nenhuma função. Mas era responsável pela libido. E Jung, estudando um pouco mais profundamente o espiritualismo, disse, não, a glândula pineal é exatamente a responsável pela conexão com todo o sistema do universo, já que nós, dentro da mecânica quântica, fazíamos parte desse universo. Na caixa craniana, temos a principal válvula do corpo humano. E pouca gente sabe que ela é estudada minuciosamente no capítulo que nós vamos dedicar à biologia. E vamos chamar de corpo pineal ou epífise. Ainda assim, se localiza a glândula auxiliar da pineal, que é a hipófise aqui. No resto do corpo encontramos outras válvulas, mas isso é objeto de outra parte do estudo. Quando estudarmos a biologia, vamos estudar os diversos chakras, como é chamado normalmente, o nosso centro de força, e inclusive eu vou até citar um determinado interessante, vai ser interessante, que num determinado momento eu vou dizer aonde os obsessores gostam de permanecer e ficarem colocados. No corpo humano. A pineal, essa pineal, ela, comparativamente, ela é uma válvula termoiônica. Funciona recebendo corrente alternada e deixando sair corrente direta. É, pois, uma transformadora de corrente. Mas, ao mesmo tempo, age totalmente um transformador de frequência, pois recebe ondas pensamento que lá saem modificadas em ondas palavras. Olha que interessante. Preste atenção no que estou dizendo. Através da pineal, nós recebemos ondas, transformamos essas ondas através desse transformador de frequência que é o nosso cérebro e transformamos essas ondas de pensamento em ondas palavras. É o médium psicofônico. Essa modificação de ideação em palavras é constante no trabalho interno do eu interior de cada um de nós, que fornece as ideias à mente abstrata. Essas ondas curtíssimas são enviadas do transmissor coração,
olha lá, nós vamos chegar lá em biologia depois, do transmissor coração e captadas pela pineal, que cérebro, sendo daí transformada em palavras discursivas, em raciocínios, em deduções e induções. Por isso que um dos trabalhos de Divaldo foi dizer que 30% é o nosso próprio espírito que atua junto com o espírito comunicador. Com a prática desse trabalho constante, embora inconsciente, a pineal exercita-se para mais tarde, mais amadurecida, poder fazer o mesmo com ideias provenientes de fora, de outras mentes, por meio da telepatia. A pineal, formidável válvula eletrônica, capta as ondas pensamento. Quem já leu André Luiz sabe que ele foi quem mais falou sobre as ondas pensamento. São a maior energia do universo. Você emite a onda pensamento e a pessoa recebe lá. Puxa, eu pensei em você, você me ligou? Eu estava pensando em você, você chegou aqui à minha casa? São correntes alternadas e as detecta em ondas discursivas, corrente direta pessoal, trabalhadas pelos lobos frontais do cérebro e depois traduzidas em som pelo aparelho fonador e em desenhos ideográficos pelos músculos das mãos, as psicografias. Assim, teórica e praticamente observamos e transmutamos das ideias de um ser para outro, no ponto exato da transformação das ondas. Resta-nos ainda o processo de comunicação propriamente dita. Como se dá isso? O mecanismo, isso está bem explicado, eu acredito, eu tenho certeza que eu tentei traduzir numa linguagem mais simples possível, como é que se dá de forma simples a onda pineal, chakra frontal, que é a nossa hipófise, traduz no sistema fonador, a psicofonia, na psicografia, tudo isso é coordenado pela epífise, na ligação com a espiritualidade superior. A espiritualidade superior coordena tudo isso para nós aqui, né? Nosso trabalho. Não pensem vocês que eu estou sozinho aqui. Não estou, não. Eu estou aqui sentindo perfeitamente a presença dos meus mentores. No primeiro estágio, a pessoa fala, produzindo ondas acústicas. Estas ferem o microfone, como eu estou fazendo aqui agora, fazendo-lhe vibrar a lâmina, que transmite as ondas em corrente variável a uma válvula amplificadora, que é o som que vocês estão ouvindo. Este aumenta muitos sinais e envia o aparelho transmissor, que as transforma em ondas hertzianas, fixando a frequência e a potência. Por isso as pessoas falam mais alto ou falam mais baixo, modulando-as e lançando-as pela torre de transmissão. É assim que se dá na parte elétrica, é assim que se dá na mediunidade. As ondas hertzianas correm pelo ar atmosférico e batem em todas as antenas, penetrando todos os ambientes, tenha ou não aparelhos receptores. A atmosfera terrestre está permanentemente saturada dessas ondas, provenientes de todas as estações transmissoras do globo. É assim com o rádio, é assim com a televisão, é assim com a mediunidade. Somos antenas ambulantes. No terceiro estágio, um aparelho especializado, que é o receptor, recebe todas essas ondas, mas o ouvinte escolhe, por meio de seu condensador variável, qual das ondas ele quer ouvir. Aí o médium preparado vai ouvir aquele que lhe se afiniza mais com seu sistema, com o seu cérebro. Sintonizado o aparelho na mesma frequência com o comunicante, a estação transmissora que ele é, a corrente das ondas normalmente ampliada pela válvula, pois retificada pela corrente direta por outra,
que são nossos espíritos que ficam nos orientando, sendo então levadas ao alto-falante, que é a nossa voz, que transforma os impulsos elétricos em ondas acústicas, as quais são percebidas pelos ouvidos do interessado. Isso é feito até em psicografia. Quando uma entidade se comunica com alguém que está na reunião, ou nas reuniões abertas, inclusive, eu prefiro as reuniões fechadas, por motivo óbvio, exatamente por pesquisa. Mas como é que funciona esse funcionamento físico? Examinando aquele primeiro estágio que eu falei, efetuado pelo espírito comunicante, vemos que suas palavras são inicialmente moduladas para poderem ser percebidas. Essa modulação em ondas requer um estado especial de vibração dele próprio, do espírito comunicante. Não é qualquer espírito que, falando em qualquer situação, consegue ser percebido. Se assim fora, os médios suportariam um pandemônio de vozes misturadas. Já imaginou a quantidade de pensamentos emitidos e ele recebendo aquelas ondas todas? Como é que ele vai saber o que ele quer comunicar, que ele pode comunicar? São misturadas, que se tornam incompreensíveis. Por isso, a espiritualidade superior presente coordena esse tipo de atividade e age em nosso cérebro para que a gente se comunique com A, com B, com C, e o médium se comunica com um de cada vez, não com todos. Senão seria um absurdo, ele não conseguiria. Mas, tal como o transmissor, o espírito tem que saber fixar a frequência de sua onda, que só poderá ser percebida pelo aparelho que com ele se sintonize. Por isso que o médium psicofônico, por exemplo, ele entra em concentração e daqui a pouco ele começa a falar porque ele recebeu as ondas, traduziu essas ondas, entrou em sintonia e falou aquilo que o pensador, o espírito, tentou colocar para ele. Interpreta, ele vibra discursivamente e se transmite de duas maneiras. Isso é muito importante saber. Mediante a ligação direta ao seu centro nervoso, são os seus plexos, os seus chakras, do aparelho que a registra. E reproduz automaticamente, embora possa ser conscientemente, já que uma coisa não exclui a outra. Existem os médiuns conscientes, semiconscientes e inconscientes, como diz Kardec no livro dos médiuns, que eu recomendo todos leiam. Segundo, mediante recepção de ondas, sem ligação, sem fio. Essa duplicidade de processos é interessante e explica certo pormenor. Por exemplo, por que alguns espíritos, ao incorporar, que é uma palavra que eu não gosto de usar, guardam a pronúncia típica? Vamos dar um exemplo, aqueles nossos irmãos umbandistas de religiões afro-brasileiras que estão a nos ouvir. O preto velho, por exemplo, que só fala no seu próprio idioma. Eu tive um problema uma vez porque me chamaram para ir numa reunião espírita de uma religião em que havia o mediunismo, como diz o Divaldo, que a mediunidade fazemos nós, os espíritas kardecistas. O mediunismo faz as outras religiões, que são espiritualistas. E tinha um preto velho que só se comunicava na língua dele. Por que alguns espíritos, ao incorporar, guardam a pronúncia típica deles? Porque a transmissão é direta, por fio fluídico, e a reprodução é automática pelo médium. Porque um espírito que nunca esteve no Brasil, nem jamais falou, aprendeu português, se comunica neste idioma sem qualquer sotaque. Olha que coisa. Alguns, como o Dr. Fritz e outros, vêm, são espíritos alemães e falam português com sotaque. É o problema entre as ondas mentais emitidas pelo espírito e as ondas
mentais do médium que a hipófise controla e administra. Porque a transmissão é feita por ondas de pensamento, gente. Essa transmissão é feita por ondas de pensamento e são captadas ideias e traduzidas em sons pelo cérebro do médium. Em palavras suas, isto é, em palavras do médium. Por isso que ele recebe um alemão e fala português. As pessoas ficam curiosas para saber, isso não existe. O cara é alemão e tem um brasileiro aí, ou um argentino, ou um espanhol, falando o que o alemão está falando, e daí? É uma onda de pensamento que está entrando em contato com a outra e traduzindo o médium na língua do médium. Porque a ligação é direta e a comunicação é automática. Mais tarde, nós vamos desenvolver um pouco mais isso, com mais pormenores, quando nós estivermos estudando o capítulo sobre biologia. Porque depois dessas parte elétrica que nós estamos trabalhando, nós vamos estudar a mediunidade à luz da magnetismo. Aí entra a telepatia, a telecinesia, aí os psicólogos vão adorar conversar e ouvir a palestra, porque vai ser tudo na linguagem deles. Por que certos espíritos dizem que não podem falar sobre isso ou aquilo por meio deste médium ou daquele médium, alegando que o aparelho, por desconhecer o assunto, não lhe fornece material para comunicação? Se lembra desses casos? Do espírito dizer, eu não posso me comunicar porque esse aparelho não tem o entendimento necessário para mim, para representar minhas ideias e falar o que eu falo. É diferente, por exemplo, da mediunidade daquelas pessoas que pintam, que são extraordinárias, pintura magnífica de autores magníficos, extraordinários, porque ele recebe diretamente e é mecânico, é a mão que está sendo utilizada, e não é através do cérebro, vem a comunicação e ele começa a fazer desenhos lindíssimos, quadros lindíssimos. É verdadeiro? Sim. Porque a comunicação se dá pela epífise. Mas ele nunca desenhou, e daí? Não é ele que está desenhando. Ele está recebendo uma informação e está traduzindo isso em informações mecânicas do seu braço. Porque esse médium trabalha sem ligação direta. Ele é diretamente ligado ao fio com o espírito. As ondas de pensamento dele teria que se traduzir em palavras suas quando falada, tirada do seu cérebro. Ora, se não conhece o vocabulário especializado técnico, e se não tiver noções, por exemplo, de anatomia, não poderá entender no mesmo as ideias, quanto mais reproduzir o pensamento com palavras suas. Por isso que, inclusive, era interessante o Chico Xavier, quando ele psicografou a coleção completa de livros que hoje estão sendo estudados em universidades de André Luiz, sobre as ondas, tal, etc., sobre, inclusive, o corpo humano, como ele descreve, com tanta particularidade, Chico era um médium direto. Ele não precisava entender de medicina para escrever o que o André Luiz ditou para ele. Era direto. Porque durante certas comunicações automáticas, o médium fica inconsciente e outra permanece consciente. Semiconsciente, consciente. Durante as comunicações, o médium sempre tem consciência do que diz. Não pensem vocês que não, mesmo os inconscientes. Mas quando termina o que vem, ele esquece tudo. Eu falei isso? Eu disse isso? Eu não sei se eu me recordo, uma vez eu escrevi algo aqui para alguém, que eu estava recebendo as informações do meu mentor, e escrevi um texto. E mandei para a pessoa. Depois eu perguntei, você me faz um favor? Eu não sei o que... Você escreveu isso assim, assim, assim. Eu digo, mas faz um favor para mim. Passa para mim o texto que eu quero ler, porque eu não me lembro do texto que eu escrevi. Durante as comunicações, o médium sempre tem consciência do que diz. Mas quando termina é que vem o esquecimento, gente.
Isso se dá, sobretudo, quando a comunicação é feita por meio de um sono hipnótico, sendo o agente um espírito e o paciente um médium. Ou quando você chega alguém perto de você, tem sintonia com a sua hipófise, epífise, depois de hipófise, comunica, ou a mediunidade audiente, você ouve, você transmite, depois você esquece. Verificamos então, meus amigos, que o espírito não precisa estar presente para dar comunicação. Pode irradiar seu pensamento a distâncias enormes e serem recebidas pelo médium. E isso que as pessoas não conseguem entender. Daí o erro de mandar que o vidente, olha lá, comprove a incorporação para evitar mistificações. Disso falaremos quando estudarmos a vidência, porque nós vamos estudar a vidência. A essa transmissão à distância chamam alguns de telemediunidade. Examinando o segundo estágio, compreendemos que as ondas são enviadas indistintamente ao ambiente. Todo mundo ali, ó, em círculo, médio, não médio, o ambiente apropriado, a reunião espírita. Se não houver ligação direta e, portanto, recebidos por quem esteja sintonizado com elas, de modo geral, há um médio que a recebe. Sempre há um médio que a recebe. Mas pode acontecer que sejam recebidas por dois ou mais médios concomitantemente, ou que nenhum dos presentes as receba. Nesse caso, se são da mesma sensibilidade, a comunicação de ambos é igual ou quase. Se são sensibilidades diferentes, cada um deles apanhará aquilo que for capaz, dentro das suas habilidades, das suas ondas de recepção. Isso explica o que eles chamam o leitmotiv, que muitas vezes ocorre nas sessões em que vários médios ferem o mesmo assunto, embora com palavras diferentes. Vocês que são diretores de mediúnica sabem. Todos receberam a mesma mensagem, mas cada um a traduz segundo sua própria capacidade mental, seu cérebro, para quê? Por que falar em plágio uma coisa dessa? Agora você vai plagiar espírito? Não. É exatamente o problema de sintonia vibratória e ondas. No terceiro estágio, compreendemos a importância da sintonia. Aí começa a coisa a ficar diferente. No rádio, procuramos sintonizar por meio de um condensador variável. Na mediunidade, com a elevação ou abaixamento das vibrações, como eu já falei, até que sejam harmônicas. Pensamentos de ódio elevados, pensamentos baixos, pensamentos de amor elevados. Por isso que a sessão tem que ser muito bem canalizada, muito bem dirigida. E os médios têm que ser muito bem preparados. Aberta a sessão, alguns aparelhos nada sentem. Já aconteceu isso várias vezes em reuniões mediúnicas minhas. Alguns chegam até a dormir, mas isso é outra história que eu já falei aqui. Se permanecerem em orações, ou seja, ligado ao gerador, esquentando o aparelho, como diria, em termos elétricos, e elevando a frequência, pode atingir determinado grau e receber uma estação transmissora. Se permanecerem distraídos, sintonizados com seus problemas, nada recebem. Normalmente os médiuns que não recebem nada naqueles dias de reunião é porque estão ligados mais a si próprios do que ao ambiente da reunião. E quantas vezes eu vi isso acontecer nesses últimos 50 anos? Nada recebem. Ou então só recebem comunicações de espíritos que estejam na mesma faixa vibratória dele. Por isso que eu sempre uso essa frase nas minhas postagens e as pessoas ficam querendo entender o que eu digo. Diz-me o que pensa de ti quem te acompanha. Diz-me com quem é de ti quem é, não. Diz-me o que pensa de ti quem te acompanha. Porque nós somos uma antena ambulante, frequência vibratória, pineal, e aonde passa nós. Uma vez eu passei na esquina aqui de casa, aqui perto, e cheguei mal para burro. Nossa Senhora! Alguém chegou perto de mim, viu que eu tinha essa capacidade de absorver as ondas eletromagnéticas que ele emitia, se aproximou de mim e tentou entrar aqui em casa. Só que,
como aqui também é um ambiente de reunião mediúnica, nós temos um verdadeiro quartel magnético de proteção, mas mesmo assim ainda dá para escapar e entrar. E entra mesmo, na sala mediúnica também. Isso ocasiona que as comunicações de certos médios sejam sempre semelhantes. Eles alimentam uma monoideia e só percebem estações que estejam na faixa deles. Captadas ondas de pensamento, que eu, inclusive, uso a linguagem de André Luiz, forma pensamento, às vezes eu já disse a alguma pessoa aqui, no inbox, que estava com problema, eu disse o seguinte: emita uma forma pensamento em minha direção, por favor. É isso aí. Emita uma onda pensamento para o aparelho mediúnico, que eu vou retificar através do cérebro, modular em pensamento-palavra, transformar em ondas acústicas com palavras discutivas, sonorizando através do meu aparelho fonador, que é o alto-falante, ou escrever, transformando as imagens que eu estou recebendo mentalmente, convencionalmente, em escrita, psicografando, mas sempre com as suas próprias palavras de estilo, as minhas. A não ser que a ligação tenha sido feita por fio a fio, ligado a chakras, agindo sobre os centros nervosos do corpo e prescindindo da válvula retificadora do médium. Não precisa, é direto. Chico recebi, psicografava direto. Quando você vê um médium colocar a mão na cabeça, baixar e ficar em sintonia direta, ele não está ali mais, não é mais ele. Ele começa a psicografar. Aí é uma palavra numa folha de papel, por isso que fica uma pilha desse tamanho, porque é uma palavra, uma frase, uma folha de papel, e tem que estar sempre alguém ajudando para tirar, para depois juntar aquilo tudo e botar numa determinada ordem. Porque ele está captando diretamente, ele não está nem sabendo que está escrevendo aquilo. Por isso que muitas vezes as pessoas desencarnam e elas querem falar com os seus que partiram para o outro plano e ficam emocionadas. Eu vi um vídeo recentemente de uma mãe que chorava desesperadamente porque o comunicante disse ao médium o nome do avô, nome da irmã, nome do pai, nome da mãe, nome de todo mundo, e quem estava nessa comunicação não conhecia ninguém. É possível isso? É. Ele recebeu mentalmente e transmitiu aquilo que o espírito comunicante estava falando na sua própria palavra. Escreveu. É Fabiana, é Antônio, é Pedro, é Joana, é Juliana. Para facilitar essa compreensão, vamos tomar, por exemplo, as ondas médias e suponhamos um aparelho de 400 e as ondas médias de 550 a 1600. Não tem como sintonizarmos uma coisa assim. Mas nós captamos algo e transmitimos esse algo. Daí que os médios têm que evitar a formação de imagem distorcida dessas comunicações e elevarem os seus pensamentos para evitar o que se chama fading. Eu vou explicar isso aqui. É muito importante o conhecimento desse fato. Com efeito, cada criatura possui uma frequência intermediária de determinado valor. Ocorre que, se o valor que você tiver for baixo, a recepção das ondas do espírito comunicante poderá somar-se ao pensamento do aparelho receptor, de tal forma que prejudica a pureza das ideias transmitidas. Porque, de fato, mistura o espírito desencarnado com o do médium. Sempre haverá essa mistura. Só se excetua o caso da ligação direta, como eu falei, como era o caso de Chico, quando ele psicografava, ninguém, ele não estava ali. Ou quando um médium de psicofonia fecha os olhos e começa a falar e a descrever uma série de fatos, e ele não está ali e não se lembra de nada. Existe o médium consciente que está olhando para você, falando com você, ouvindo o médium audiente. Explode dentro da cabeça dele todas as informações e ele vai transmitindo, mas depois que ele transmite,
Embora ele esteja consciente, ele esquece tudo, como eu falei antes. Essa percentagem mais baixa não é aceitável, já que faz com que a mensagem perca a autenticidade. É importante que haja muita preocupação do médium estar preparado para dar comunicações autênticas. Eu já cheguei a ponto de chegar numa reunião, sentei, participei, fui no grupo, aí disse eu vou sair um pouco mais cedo. Aí a pessoa falou, mas por que você acabou de chegar? Eu disse, não, aqui não estou me sentindo bem. Porque não era autêntico, não tinha autenticidade. Havia, sim, pessoas que tinham interesse e vontade de, mas não tinha autenticidade. A autenticidade é difícil de comprovar. Por isso que tanta gente se aproveita disso. E eu mando que fique com muito cuidado com isso. Não acreditem em tudo que vocês ouvem. Nem todas as pessoas que falam. Não estou desmerecendo nenhum médico, por favor. Porque é preciso ter cuidado com isso. Chama-se fading. É o nome dado à variação de intensidade na entrada das ondas do aparelho radiofônico. A onda começa forte, depois vai enfraquecendo e desaparecendo até o mínimo, para crescer logo em seguida, numa oscilação periódica. Interessante observar que o fading, como nós chamamos de erraticidade, se verifica quase que somente em ondas curtas. A correção do fading pode obter-se um fortalecimento do circuito do amplificador, de modo que fixe ao máximo e o mínimo de erros. Daí a vigilância dos médiuns. Na mediunidade, prestem bem atenção, é comum ocorrer o mesmo fenômeno, sobretudo quando o transmissor é de onda curta, espíritos mais elevados. Ao perceber o médium que o espírito comunicante, estação transmissora, é de elevada categoria astral, começa a sentir-se vaidoso, de servir de intermediário, o que enfraquece imediatamente a recepção. Aí eu aconselho aqui e agora a leitura do livro para todos os diretores de casa espírita, para todos os médiuns, aconteceu na casa espírita. A vaidade de um médium passista conversando com o obsessor dele, conversando com o obsessor de quem estava levando passe. Ele disse, eu vou satisfazer tua vaidade. Você dá o passe, eu saio dele por 30 dias, ele se sente curado e você cresce na mídia. Isso na sala de passes. A negociação dos dois, do obsessor, dos dois, obsessor do passista e obsessor de quem estava lá sentado para receber a transformação política. Leiam o livro, por favor. E a casa espírita desmoronando com inveja, com ciúmes, com tititis e tatatás, com alguém querendo ser melhor do que o outro. Se todos nós somos iguais. Só a nossa pineal está aqui. A de todos nós está aqui. Em cada um de nós. Somos iguais. Ninguém é melhor do que o outro. Não tem médium mais forte do que o outro, como o pessoal diz. Eu não vou naquela casa ali só tem médium fraco, não resolve o meu problema. Por quê? O teu problema é o quê? Emprego? Quem resolve o seu problema de emprego é você. Ah, meu problema é que eu tenho que trazer minha mulher de volta. Então, vai lá buscar. Mas o que é que o médium tem a ver com isso? O que é que o espírito superior tem a ver com isso? O que é que aquele coitado, daquele espírito iluminado, que eu chamo coitado porque ele se transmuta, se apresenta como tal, como preto velho, por exemplo, pega o cachimbinho dele como ele era na época e dá os conselhos. Meu bisifio. Isso é normal. É como ele quer, ele se plasma como ele quer. Por que eu vou achar isso errado? Desde quando eu posso achar errado que um espírito se plasme como ele quer se apresentar? E ajude, porque eu nunca vi um preto velho fazer o mal a ninguém. Nunca tive conhecimento disso. E eu não sou humanista. Sou kardecista. Mas Kardec fala sobre isso. Se Jesus falou com a natureza, aplacou os ventos e as tempestades. Por que a natureza, os espíritos da natureza? Você sabe quantos espíritos da natureza existem na mata? Quantos existem? Um monte.
Inclusive, existe um caso até que André Luiz conta com o Chico Xavier, de que uns espíritos, uma pessoa batia tanto no cavalo dele, no burro dele, na carroça, que um burro chegou um dia e deu-lhe um coice e desmaiou o sujeito lá. E os espíritos da mata foram socorrê-lo. E ele disse: Ari, o que a gente faz agora? Tem que avisar lá o filho dele na casa dele, que ele ainda tem chance de se comportar e de passar um período sem criar problema para ninguém. Um dos espíritos da mata foi até a casa do rapaz, induziu o rapaz a achar que o pai estava demorando muito. Ele voltou pela estrada e encontrou o pai deitado no chão com um coice. Passou 30 dias deitado em cima de uma cama. Nunca mais ele bateu no animal. Como é que eu posso dizer que não existe espírito na mata? Isso chama-se fading, gente. De outras vezes, para distrair-se com problemas seus e não titubeia, o médium começa a fazer isso. A ficar vaidoso. Aí, uma vez, uma pessoa me perguntou: mas como é o nome do seu mentor espiritual? Eu disse que eu não digo. Eu não digo para não criar fascinações. Vai criar fascinações? Eu vou dizer que é fulano de tal. Já vi algum espírito apresentar a carteira de identidade? Ele dá o nome que ele quiser, que se afinize mais com você. Mas alguns, em reuniões mediúnicas, chegam e dizem: eu sou fulano de tal. Aí é onde entra a vaidade. Por isso que eu nunca, nesses últimos 50 anos, disse quem eram os meus mentores, os que me acompanhavam. Numa reunião na antiga Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a coordenadora da mediúnica estava sentada controlando o som e eu ia fazer a palestra. Ela disse que começou a olhar, e levantar a vista, olhar, e que meu rosto se transfigurava. Eu vou falar sobre transfiguração. Meu rosto não parecia o meu rosto, parecia o rosto daquele que estava ao lado na mesa. Ele chegou ao lado na mesa, aquela mesa branca grande que a gente coloca, o palestrante fica no meio, ele chegou e colocou as duas mãos na mesa. Eu disse: não brinca. E você, quando estava na porta antes de entrar, estava lá. Eu não sabia se era ele ou se era você. Se era ele ou se era você. Diga, porque ele já estava querendo que eu dissesse isso. Ele queria me ensinar alguma coisa. E é por isso que eu estou aqui com vocês conversando sobre isso. O remédio, portanto, são, para os médios, não serem vaidosos. Porque se eu tivesse que ser vaidoso, meus irmãos, eu seria tão vaidoso. Eu não sou disso, não. Firmeza de concentração na hora do trabalho. O intelecto vazio de pensamentos, sentimento de humildade, desinteresse, amor desinteressado e, sobretudo, atenção à sequência das ideias que você está recebendo. Para evitar as interferências, para evitar os espíritos perturbadores. Da mesma forma, na transmissão de onda de pensamento, com muitos efeitos de delicadeza e sutis que ocorrem com espíritos de alto nível, que levam essas vaidades malucas, doidas aí, desse médio aí, que eu estou falando uma linguagem simples, para que todo mundo entenda. Pior mal da humanidade, essa vaidade. O médio achar que ele é o maior do mundo, como aquele caso que eu falei, que o médio disse: a mim não pega nada. É você que pega tudo. Não existe ninguém que seja mais frágil do que um médium que tem uma antena ambulante com espiritualidade. Vive com um pé lá e outro cá. Você sabe o que é viver com um pé lá e outro cá? Alguém tem ideia do que é viver com um pé lá, numa dimensão, e outra cá? Passar no local e ver duas pessoas em vez de uma? Olha aí como é que é as coisas. Conversar com as pessoas, isso é problemático. Não é para qualquer um, tem que estar preparado sobre cada um desses casos. A ciclagem próxima pode acontecer com dois espíritos de vibração vizinha.
que imitam pensamentos de forma a interferir um na mensagem do outro. Isso pode acontecer, já aconteceu na mesa mediúnica, nas reuniões mediúnicas. O mais comum é correr risco entre a mensagem de um espírito e a mente do médium, sobretudo quando se trata do guia ou mentor. Isso porque, de modo geral, o guia, como nós chamamos de guia, até a palavra guia as pessoas não gostam muito de usar, tem uma frequência muito próxima da do seu aparelho. Por isso que ele é o guia do aparelho. Então o guia tem uma frequência muito próxima da sua mente, da sua onda de pensamento. Explica-se assim. Veja bem, se assim não fora, não se lhe poderia agregar como guia, já que isso requer sintonia vibratória entre os dois. Então, um guia não pode ser o guia de alguém que não tem sintonia vibratória. Daí o cuidado que devemos ter, examinando cuidadosamente as mensagens dos guias, para descobrir se existe interferência de pensamento do aparelho mediúnico. Eu analiso uma a uma. Quando há ruptura da corrente na mesa mediúnica, ocorrem interrupções de transmissão de mensagens, que se tornam fracas, por vezes perdendo mesmo a sequência do sentido. E aí você olha e vê, isso aqui não tem sentido nenhum. Essa psicografia aqui não faz sentido. Então, está dito pelo não dito. Essa aqui é elevada sim, só está falando em coisas elevadas, em bênçãos, paz, harmonia, que todo mundo ore para Jesus, para Deus, que a proteção da casa é magnífica. Quando você vê uma psicografia com termos assim, com termos elevados, com termos falando de Jesus, com termos falando de Deus, nesse problema, nesse nível, você já sabe que aquela psicografia, e ele diz assim, um espírito amigo. É diferente de o guia do médium. Pode ser o próprio, animicamente, o espírito do médium, o guia do médium. Mas não, um espírito amigo, um espírito instrutor. Um espírito instrutor. Muito bem. Também não pode acontecer que de fora venham interrupções. O telefone toca, um barulho na porta, batem na porta. O médium que chegar atrasado na minha reunião, ele não entra mais na sala. Tem hora, a espiritualidade se reúne antes. Então, essa coisa de chegar atrasado, desculpa, eu cheguei atrasado, você não pode entrar mais. Tem médios que precisam entrar em tratamento de desobsessão antes de continuarem a trabalhar na casa. Isso é uma coisa que eu precisava dizer aqui agora, hoje, por uma razão que eu desconheço. Os dirigentes espíritas de mediúnicas, por favor, cuidem de seus médios, de seus aparelhos, oriente-os, coloquem para estudar, para reciclagem. Façam exames a cada dia, orações, preces, mas não é só orações e preces, se não vierem do coração e se não tiver uma boa orientação. Eu recomendo para os médios que dão passe, por exemplo, o livro O Passe, de Jacob Mello. É o melhor livro de passe que eu já li, que eu já estudei. O Passe, de Jacob Mello. Aí você vai fazer um trabalho lindo. Porque até ficha para preencher, ele ensina que a gente tem que preencher as fichinhas para entrar, para tomar a direita. Porque na reunião de desobsessão é um negócio sério. Se não tiver uma ficha, um controle, uma administração e um acompanhamento, nós vamos ter problema. Vai levar meses e meses. Uma vez eu levei 3 meses para uma reunião de desobsessão com 3 pessoas, com 2 pessoas que estavam numa casa e precisavam sair, e eu fiz esse trabalho junto com uma outra pessoa, com outro médium, e nós precisamos tirar a pessoa. Mas eu já fiz mais outros trabalhos. Esse é que me chamou mais a atenção, porque me demorou muito. E eu pedi a espiritualidade, mas se ele não quiser, não tem jeito. Enquanto você não se auto-perdoar, quando você não se arrepender do que você fez, do que você quer,
Se você não elevar seu pensamento a Deus, não tem médium que resolva e cure. Vá para o médico da terra. O corpo físico tem que ser tratado pelo médico da terra. O corpo espiritual, que molda o corpo físico, pela espiritualidade. Por isso que hoje a medicina está junta com a espiritualidade, trabalhando em conjunto. Como eu disse, eu vou repetir, tem hospitais em São Paulo que entram em transe mediúnico 2 pessoas e levam aquele paciente para uma colônia para tratamento. Olha como nós já evoluímos. E hoje a medicina já admite que um tratamento psicológico, um tratamento pessoal, espiritual, um afago, um carinho, uma presença efetiva da família, dos amigos, faz a pessoa ficar bem melhor, muito mais rápido do que se ela não tivesse esse apoio. Então, quando há uma ruptura na corrente da mesa mediúnica, ocorrem interrupções que estragam tudo. E venham interrupções, porque, inclusive, quando as pessoas chegam à mediúnica, muitas vezes vem gente acompanhando. A terceira interferência, que é a mais complicada, difere um pouco da segunda, por ser continuada, provém quase sempre da assistência nas reuniões abertas, especialmente pela presença de pessoas descrentes, que duvidam do que está acontecendo nos fenômenos, que acham que tudo aquilo ali é balela, que aquilo não existe, e emitem ondas de pensamento que são tão fortes que impedem o recebimento das mensagens. Vocês acreditam? Por isso que eu tenho restrições às reuniões abertas. Isso explica porque os médios, quando levados a ambientes hostis, para dar uma prova com frequência, nada produzem. Não dão prova nenhuma. Dá prova como? Se não tem corrente, não tem onda de pensamento, se está todo mundo disperso. Não consegue receber uma onda irradiada em vista das interferências existentes que o cobrem. Assim, meus irmãos, eu gostaria que vocês, hoje, tomassem uma consciência plena da importância que é ser médium, da importância que é ter uma reunião mediúnica adequada, a importância de ter um gerador adequado, de ter os não médiums para trabalhar, de ter, depois que termina a reunião, de ter os passistas para fazer a transfusão fluídica nos médiums. Olha até que ponto eu cheguei. Essa também é a razão, meus irmãos, porque nos dias de grande movimentação popular, por exemplo, durante o carnaval, não se deve realizar a reunião mediúnica. Porque as interferências são muitas, grandes, e podem perturbar totalmente os aparelhos mediúnicos. Os aparelhos receptores humanos são muito frágeis, tal como as centelhas muito violentas podem causar prejuízos sérios nos rádios e nas televisões, queimando a resistência às válvulas. Fazer reuniões nesses períodos pode queimar a resistência às válvulas do médium. Está aqui, na cabeça. Então, por isso que existe aquele período que as pessoas fazem. Ora, o que está acontecendo? As pessoas, num período entre o carnaval, os 15 dias antes, os 15 dias depois, não tem reunião nenhuma. Algumas casas não trabalham. Está correto. Está correto. Agora, nada do que eu disse aqui para vocês agora, que eu gostaria de encerrar, nada do que eu disse aqui agora é novidade para nenhum dos médios e dirigentes de casas espíritas. 2 livros para o pessoal que estuda passe nos cursos de passe. Jacob Melo Passe. Para os médios em geral, para fazer seminários e encontros na casa, aconteceu na casa espírita, para ver a vaidade dos médios e do que dá, e a vaidade até do dono, do presidente, que se acha o dono da casa espírita. Ele não é dono de nada, mas ele se acha o dono da casa espírita, e tudo tem que ser do jeito dele. Não é do jeito dele.
O sino não toca daqui para lá, toca de lá para cá. Então, ele que siga as orientações dos mentores espirituais da casa, para que a casa dele cresça, se fortaleça e se faça bem. Porque tem realmente dirigentes espíritos que querem que seja tudo do jeito deles. Desse jeito não serve. Não, isso aí é isso que está falando é bobagem. Tem que ser desse jeito. Eu quero que sente aqui, eu quero que sente ali, eu quero que faça isso, eu quero que faça assado. Não é assim não. Nós somos corpos numa experiência espiritual. O Espírito habita em nós. Então, cuidemos disso. E é o cristianismo primitivo que eu falo nos sábados. Ele diz tudo até como Paulo de Tarso. As primeiras reuniões mediúnicas de Saulo de Tarso. E ele diz até como é que elas são feitas, que são muito próximas daquelas que nós fazemos hoje. E Kardec orienta, quanto menos pessoas na reunião mediúnica, melhor. Eu espero que tenha sido proveitosa essa primeira parte do estudo da mediunidade em relação à parte de eletricidade. A partir da quarta-feira que vem falaremos do magnetismo. Se der, terminaremos. Se não der, partimos para mais uma quarta-feira. Mas vamos chegar na biologia, que é o que todo mundo está esperando e curioso de saber. O chakra cardíaco, o chakra frontal, o baço, como funciona o chakra da base, aonde é que os espíritos obsedores se instalam quando estão perto de cada um de nós. Eu vou dizer tudo isso. Só espero que vocês me deem o prazer e tenham paciência comigo na próxima quarta-feira sobre mediunidade. E no sábado, sobre o Evangelho, à luz da doutrina espírita, à luz da ciência espírita. Isso é ciência. Hoje uma pessoa disse para mim assim, eu não quero saber nada de ciência. Eu disse, pois é, que pena. Que pena que não quer saber nada de ciência, quando a mediunidade é pura ciência, como eu tenho provado cada dia que eu venho aqui. Baixemos nossa cabeça em humildade ao Senhor. Há entre nós almas fortes, corajosas, destemidas, que compreenderão o que foi dito e serão capazes de empregar em benefício próprio e dos demais tudo o que foi dito hoje aqui. Há os que compreenderão e verão que a presença de Deus, que faz bater nosso coração, é Deus em ação em cada um de nós, médiuns e não médiuns. Que a atividade motora que nós temos da circulação no corpo de Deus é de Deus. É Deus em ação. É a sua essência que prossegue revitalizando de forma externa. Nós somos Deus em ação. Que Deus os abençoe. E, senhores médios, se eu fui um pouco duro hoje, eu não tenho outra forma de ser, a não ser duro, para que nós continuemos sendo intermediários da espiritualidade e façamos o trabalho que nós estamos fazendo há muitos e muitos anos, há milênios. Saulo de Tarso já fazia a mediúnica dele há mais de 2000 anos atrás. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe a todos. Eu tenho certeza que as pessoas vão entender melhor o que é a mediunidade e vão poder fazer um trabalho mais consciente. Essa é a minha missão. Muito obrigado. Senhor Deus, meu Pai, eu que veio ao seu serviço desde os meus 8 anos de idade, me abençoa mais uma vez e me dá inspiração para que eu continue com o meu trabalho.